Bom, pessoal, prosseguindo então, agora que nós já chegamos ao estudo da teoria normativa pura da culpabilidade, nós vamos avançar em relação aos elementos que compõem e estruturam esse conceito de culpabilidade segundo a teoria normativa pura, que é o conceito que serve de base para a construção do nosso Código Penal. Como nós vimos, o primeiro elemento de análise é a imputabilidade, que é também entendida enquanto capacidade de culpabilidade. Vejam, o Código Penal ele não define quem é o sujeito imputável. Na verdade, a culpabilidade e a imputabilidade vem apresentada e estudada muitas vezes de forma negativa, ou seja, quais são as causas que determinam a exclusão e o afastamento da culpabilidade. Claro que ao fazermos isso, ao legislador optar por este caminho de um conceito, entre aspas, negativo de culpabilidade, nós encontramos também pistas importantes sobre o que é a culpabilidade. Ou seja, a capacidade de culpabilidade está associada à ideia de reunião de elementos necessários para uma pessoa receber o juízo de culpabilidade. Isso quer dizer que uma pessoa só será culpável se apresentar condições necessárias para isso ser possível. Mas quais seriam então essas condições? O nosso Código Penal e grande parte das legislações acabam adotando um critério biopsicológico, ou seja, lá no artigo 26, onde nós vamos identificar as causas de inimputabilidade, nós identificamos, na verdade, elementos de natureza biológica e psicológica sendo analisados. Ou seja, no âmbito biológico, nós vamos levar em conta a saúde mental do sujeito. E na perspectiva psicológica, nós levamos em conta a capacidade ou não de entender e autodeterminar-se de acordo com o caráter ilícito do fato praticado. Ou seja, nós estaríamos diante de um sujeito imputável quando nós tivermos um sujeito em situações de normalidade psíquica e de maturidade psíquica necessárias para compreender o que ele está fazendo. Bom, dito isso, pessoal, dito que o conceito de culpabilidade, especificamente a imputabilidade, parte de uma ideia de um conceito biopsicológico, onde nós temos que levar em conta condições orgânicas, biológicas e também questões de ordem psicológica, nós vamos analisar de forma mais detida quais seriam as causas que determinam uma exclusão da imputabilidade do sujeito ou mesmo uma eventual redução da sua capacidade de culpabilidade. O caso mais tradicional que nós vamos analisar é o caso envolvendo a chamada menoridade penal, que hoje nós temos estabelecido no Brasil como sendo 18 anos. Ou seja, todo sujeito com menos de 18 anos, nós temos uma presunção absoluta de inimputabilidade. Ou seja, biologicamente nós não teremos um sujeito imputável. Porque entende-se de forma absoluta que o menor de 18 anos não reúne as condições de receber o juízo de culpabilidade, por ser ele inimputável. Não vamos entrar numa discussão nesse momento aqui sobre redução da maioridade, sobre a possibilidade de um menor de 18 anos poder votar, dele poder realizar atos da vida civil. Não vamos entrar nessa discussão aqui, que demandaria uma outra perspectiva de análise. Se vocês quiserem, e eu acho o tema super interessante, discutir a questão da minoridade penal, eu sugiro que a gente inicie esse debate no fórum permanente de dúvidas, para que a gente lance alguns conceitos, algumas premissas de análise para a gente ir debatendo. Uma dessas a gente acaba utilizando eventualmente a atividade síncrona, se for do interesse de vocês, para debater essas questões, não tem problema nenhum, mas eu não vou me deter muito nesse momento. Até porque na legislação e no nosso caso brasileiro é uma presunção absoluta. A própria Constituição, quando dá tratamento diferenciado a crianças e adolescentes, entendendo essas pessoas como pessoas em formação, entende que essas pessoas não poderiam ser punidas criminalmente, porque deveria existir uma forma de educação. E isso vem estabelecido nos princípios estruturantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que promovem para o adolescente infrator um tratamento diferenciado, muito mais pedagógico do que repressivo, punitivo a respeito do fato praticado. Então, o menor de 18 anos ele é considerado inimputável, porque ele não reúne as condições de normalidade psíquica e de maturidade psíquica para a tomada de decisão e por esse motivo ele não poderá ser imputável, ok?
Outro caso que vai trazer a inimputabilidade do agente são as chamadas situações envolvendo doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado do sujeito. Essas situações elas podem afetar o entendimento que a pessoa tem a respeito do fato e ou também a capacidade de autodeterminação. Isso pode levar à inimputabilidade quando o agente era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam, não é qualquer doença, é uma doença mental que retira do sujeito a capacidade de, diante de uma situação concreta, entender, primeiro, que ele está realizando um fato ilícito, ele não sabe que aquele ato é ilícito, ou que retira dele a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parem para pensar o seguinte, um sujeito esquizofrênico, ele tem uma percepção da realidade completamente diferente da nossa. Enquanto nós, em situação normal, enxergamos pessoas, um sujeito esquizofrênico num surto de esquizofrenia pode estar vendo demônios, alienígenas ou sabe-se lá o que na sua frente. Esse caso, o sujeito ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Porque na cabeça dele, quando ele mata um alienígena, ele está matando efetivamente um alienígena. Mas, de fato, ele mata uma pessoa. Ou seja, ele não enxerga. Vejam, isso não é um erro de tipo, não se trata de um dolo, não se trata de discussão de exclusão do fato típico. Nós temos um fato típico, a pessoa matou, ela praticou o fato não amparado por uma causa de justificação. Mas por que isso aconteceu? Porque ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo não era contra uma pessoa realmente, porque ela não via uma pessoa, ela via um alienígena. E por isso nós teríamos, na verdade, uma exclusão da culpabilidade, especificamente exclusão da imputabilidade do sujeito. Outros casos, o sujeito ele pode até perceber e entender o caráter ilícito do seu comportamento, mas ele não tem a capacidade de autodeterminar-se de acordo com isso. Nós tivemos, agora no passado relativamente recente, alguns relatos envolvendo abusadores, maníacos, ditos assim com muitas aspas, porque acabam se colocando isso por conta da mídia, mas casos envolvendo principalmente abusadores sexuais que matavam as vítimas após a realização do ato, mesmo sabendo que o ato era ilícito e contrário ao direito, mas elas não conseguiam se conter. É como se internamente elas soubessem o que estão fazendo, soubessem que aquilo é errado, mas não conseguissem se conter. Claro, isso aqui não é uma questão envolvendo, eu acho que a pessoa é assim. Não, isso tudo vai ser analisado por meio de laudos médicos, por meio de avaliações médicas, clínicas, psicológicas, psiquiátricas, para compreender se o sujeito efetivamente ele era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá certo? Então vejam, o inimputável em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é aquele sujeito que, no momento da ação ou omissão, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam, não é necessário que eu tenha as duas hipóteses. Eu posso ter um sujeito inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas que, por conta da doença mental, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, eu sei que é errado, mas eu não consigo deixar de praticar a conduta. Ou eu não consigo nem saber que aquilo que eu estou fazendo é errado. E, portanto, automaticamente o segundo ponto fica afastado. Tá certo? Vejam e repito, não se trata de análise cumulativa. São análises excludentes uma da outra. Ou uma ou a outra. Ok? Bom, em termos de doenças mentais, pessoal, nós estamos aqui trabalhando de forma ampla. Ou seja, nós não estamos tratando especificamente de um conceito específico de doença mental. Esse é um ponto que a medicina legal critica muito o direito penal, porque os estudos que levaram a cabo para ser construído o Código Penal de 1940 são bastante antigos. Isso quer dizer o quê? Os conceitos médico-legais são muito defasados. Se vocês tiverem oportunidade, eu sugiro fortemente, façam a cadeira de medicina legal do curso de Direito.
Ela é uma atividade optativa e lá vocês têm a oportunidade de estudar as psicopatias, as doenças mentais que vêm estabelecidas hoje não mais como doenças mentais, mas como os transtornos mentais a partir do DSM, que estabelece quais são as, digamos, alterações clínicas, médico-clínicas, a serem levadas em conta na responsabilização penal do sujeito. Tá, pessoal? Então, nesse momento aqui, a classificação que a própria doutrina traz no Brasil, ela é bastante defasada, ele vai tratar ainda dos problemas envolvendo oligofrenias e questões do gênero, que são, enfim, classificações bastante defasadas, mas nós podemos trazer algumas situações mais emblemáticas. Os casos envolvendo psicoses, que estão relacionadas a uma distorção da percepção e da compreensão da realidade, situações envolvendo maníaco-depressivos, transtornos do humor, as situações envolvendo a depressão, a esquizofrenia, como eu havia falado com vocês, situações onde nós temos um alto grau de alucinações, que passam a ser, digamos assim, distúrbios sensitivos do sujeito, as ideias de paranoia, enfim, situações que estão relacionadas à afetação da percepção do sujeito e que podem, como eu disse para vocês, retirar inteiramente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou retirar dele inteiramente a capacidade de autodeterminação de acordo com este entendimento, ok? Esses seriam os casos de doença mental. Eu também não vou entrar nesses conceitos específicos, não existe uma doença que por si só exclua a imputabilidade, isso é também importante que se diga. O fato da pessoa ter a doença mental não significa que ela é inimputável, porque eu sempre preciso analisar o momento da ação ou omissão deste sujeito para saber se no momento da ação ou omissão ele era imputável ou não. Os casos envolvendo desenvolvimento mental incompleto também são catalogados pela doutrina e no próprio Código Penal como situações hoje um tanto quanto passíveis de crítica. Ou seja, quem seriam as pessoas ditas com desenvolvimento mental incompleto? São aquelas pessoas que teriam condições de atingir o pleno desenvolvimento mental, mas que por alguma situação acabam tendo um déficit na sua capacidade de desenvolvimento mental. Os casos que são apontados como sendo casos de desenvolvimento mental incompleto são a menoridade, que vem estabelecida como causa de exclusão da imputabilidade de forma específica, mas há duas situações bastante complicadas hoje de serem levadas a sério. O primeiro caso são os casos envolvendo o surdo-mudo, que pela deficiência de compreensão do mundo que nos cerca, das formas de acesso ao conhecimento, estariam, entre aspas, muitas aspas aqui, por favor, com um desenvolvimento mental incompleto se comparados a uma outra pessoa. Claro, em 1940, quando é editado o Código Penal, esta parte geral, e mesmo depois não se tomou a cautela de atualizar em 1984, quando foi feita a reforma da parte geral, não se levou em conta os avanços pedagógicos e os avanços médicos envolvendo o caso do surdo-mudo. Existem técnicas, existem escolas especiais que permitem dar uma educação de qualidade a pessoas nessas condições. Então vejam, dizer que essas pessoas são pessoas com desenvolvimento mental incompleto, que, digamos assim, excluiria a culpabilidade por eles serem inimputáveis, porque eles teriam inteiramente a incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato, ou ainda que compreendessem, seriam inteiramente incapazes de autodeterminar-se de acordo com isso, é um pouco complicado nos dias de hoje. Até por técnicas médicas de correção e situações relativas a isso. Agora, claro, tentem sempre pensar numa situação extrema. Uma pessoa que foi criada com todos os problemas do mundo, vendo e vivendo um contexto de violência, sendo surdo-mudo, não tendo contato com os valores e a cultura e a educação ocidental tradicional, vamos dizer assim, e que acaba entendendo que a violência acaba sendo uma resposta normal a tudo. Talvez aqui nós pudéssemos imaginar uma situação em que este sujeito surdo-mudo estaria sendo inimputável no caso concreto. Outro caso que também gera muito problema, e isso aqui é um problema relacionado daí aos antropólogos, que é a questão do silvícola inadaptado. O silvícola inadaptado é o sujeito índio, o índio, que não teve nenhum contato com a civilização.
muitas aspas aqui, como se o índio não fosse civilizado dentro da sua lógica, dentro da sua perspectiva. Os antropólogos aqui têm verdadeira ojeriza desse conceito aqui, tem críticas antropológicas, culturais, muito severas em relação a isso, porque de fato nós temos que levar em conta que situações muito pontuais de índios que não têm nenhum contato com a população ou o homem branco e que venham a praticar fatos típicos, ilícitos, mas que não serão culpáveis pela ausência de culpabilidade por serem pessoas que não têm introjetado os nossos valores. Então este é um caso também muito delicado porque terá que ser feito um laudo antropológico atestando o grau de aculturamento desse sujeito para fins de afastamento da responsabilização penal. Ok, pessoal? Bom, por fim, nós temos também o chamado desenvolvimento mental retardado. Ou seja, nós temos as doenças mentais, nós temos o desenvolvimento mental incompleto e temos também o desenvolvimento mental retardado. O desenvolvimento mental retardado envolve um sujeito já em idade adulta, o sujeito já imputável, maior de 18 anos, com todos os sentidos e a capacidade cognitiva viável, mas que por algum problema não atinge o desenvolvimento mental pleno. E aqui a doutrina acaba utilizando uma escala que é bastante criticada, que envolve as escalas de oligofrenia, que hoje em dia já não são mais adotadas pela doutrina médica, que envolvem os graus de idiotia, imbecilidade, debilidade mental, enfim, debilidade mental fronteiriça, enfim, que são conceitos que levam em conta muito o coeficiente de inteligência, que né, hoje também é um conceito bastante delicado, mas imaginem o seguinte, a ideia aqui é pessoas com desenvolvimento mental retardado que seriam um adulto de 20 e poucos anos com uma idade mental de 3 anos. Ou seja, uma criança de 3 anos, quando é contrariada, ela reage de uma forma muito diferente de um adulto que tem consciência dos seus atos, que tem consciência do seu corpo, consciência da sua força e muitas vezes acaba sendo o protagonista de uma agressão ilícita e que não será passível de uma reprovação penal porque é justamente uma pessoa portadora de desenvolvimento mental retardado. Então vejam, a inimputabilidade penal ela decorre de situações que afastam dos sujeitos a normalidade e a maturidade psíquica para compreender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se de acordo com isso de forma absoluta. Ou seja, eu anulo por completo a capacidade de ele compreender o caráter ilícito do fato e vejam, compreender o caráter ilícito do fato não é a mesma coisa que compreender o que está fazendo. Compreender o caráter ilícito do fato é entender que aquela ação praticada é contrária ao direito. E, sabendo que ela é contrária ao direito, de autodeterminar-se de acordo com isso. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo eu falarei um pouco ainda sobre os conceitos finais dessa primeira parte da culpabilidade e qualquer dúvida, pessoal, lancem lá no nosso fórum de dúvida pra gente debater. Tá certo, pessoal? Um abraço, até mais, tchau, tchau.